Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Tem algum crente avivado aqui nesse lugar? Glória a Deus. Alguém que ora em línguas aqui? Aleluia, que bom. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque era uma das nossas igrejas que eu ainda não conhecia, né? E então eu me sinto honrado de ter sido convidado para estar aqui nessa primeira conferência, não só de finanças, mas a primeira conferência da igreja. Olha que moral, hein? Olha que moral, olha que coisa boa. E eu quero, primeiro eu quero dizer muito obrigado por todo o carinho que a gente tem recebido aqui, né, amor? A gente tem sido tratado como se a gente fosse pessoas importantes. Não sei por que eles estão tratando da gente desse jeito. Hoje eu comi uma galinha caipira, camarão no óleo e alho, gente, açaí para arrematar. Então, vocês podem imaginar como é que é isso, né? E eu estou falando porque eu creio que vocês são espirituais, porque você sabe que a inveja é pecado, né? Então, é muito gostoso estar aqui. Para quem não conhece, fica em pé essa linda jovem, né? Minha esposa. As pessoas perguntam assim, mas pastor, o que foi que você fez que ela quis casar com você? Eu falo, olha, eu acho que eu orei e ela não. Essa é a explicação. E eu brinco que ela é o meu segundo casamento, porque eu casei com ela e depois, quando a gente completou 25 anos, eu casei de novo. Então, ela é meu segundo casamento, né? E meu filho Rafael, fica em pé, Rafael, esse jovem bonito. Rafael está fazendo a escola, que é o GMS, em Fortaleza, e aí ele fugiu. O Isaías sabe que tu está aqui, né? Então, o pastor Isaías liberou ele para estar aqui. Quem não fez essa escola, você é jovem, ainda não fez a faculdade, a gente está desafiando todos os nossos jovens para estarem aqui se preparando para ter essa experiência ali em Fortaleza. Eu não poderia deixar de reconhecer minha querida amiga, pastora Angélica, a mais conhecida como a Preciosa, né? Nós temos história, nós trabalhamos juntos em Macapá, mas antes a gente já se conhecia, eles trabalharam. Pensa numa pessoa que caberia muito fácil naquela lista dos heróis da fé ali de Hebreus, de verdade. Portanto, que essa mulher tem dado a vida dela. Você não faz ideia o que ela já fez em Itaituba, em Aveiros, em tantas regiões ali, dando a vida dela, Macapá e Fortaleza. E ela é uma apóstola de verdade. Uma mulher que vocês terem ela aqui como líder é porque Deus ama muito vocês. Viu? Porque quando Deus dá uma pessoa nesse calibre, nesse nível, pode louvar a Deus, porque a liderança que Deus mandou para vocês realmente é top das galáxias. Você sabe que eu te amo muito, não é pouco, né? E especialmente quando ela faz uma farofinha daquela assim que... Pastora Angélica é uma amigona mesmo, de muitos anos. E o Odson, que eu estou aprendendo, né, agora, o novo nome do Odson, também a gente conhece desde garotinho. E assim, é muito lindo, cara, ver você sendo usado por Deus aqui, com a Andressa, sua esposa, para começar esse trabalho. Na raça, na coragem, na determinação. Esse sonho que já é antigo que vocês têm, né, para João Pessoa. E eu me emociono só de pensar o que já está acontecendo, mas quando eu sei o que vai acontecer, a vontade de chorar é maior ainda, porque Deus vai fazer dessa igreja uma grande igreja. É um negócio lindo mesmo. E
conversando com meu amigo Washington aqui também, que ele falou que se mudou para cá já agora até. E eu falei, rapaz, só eu que não estou vindo para cá, né? Reginaldo já veio, já deixou São Paulo, já está aqui. Eu falei, Senhor, talvez o Senhor quer que eu venha para cá também, ser missionário nessa terra, né? Missionário assim, tipo, no sábado e domingo e durante a semana praia, né? Bom ver você, viu, Washington, também, sua esposa. Muito bom rever vocês aqui. E tantas pessoas queridas que a gente ama tanto, esse povo lindo, essa igreja que com certeza, como a gente sempre usa essa frase, né? Nós começamos lá em Boa Vista essa frase, eu fiquei feliz que o pessoal de São Paulo adotou, uma família que não para de crescer, né? Uma família que não para de crescer. E, antes, deixa eu até falar, eu trouxe, não foi muitos livros, mas eram alguns que tinha por lá, que eu queria que, se você ama ler e de repente precisa, esse livro aqui do pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é um dos homens que eu mais admiro no Brasil, como pessoa, como pai, como pastor, preletor, líder de um ministério que tem abençoado muitas pessoas. E o pastor Josué escreveu muitos livros bons, e entre eles, esse aqui, 104 erros que um casal não pode cometer. E ele fala de finanças aqui, tá? E 104 erros. Já vendeu mais de 200 mil cópias esse livro aqui. É um livro muito bom para casal. E ele diz assim, se você não comprar esse livro, você comete os 105 erros. Né? Então, aí está aí a ideia, né? Esse livro que também, para onde eu vou, eu levo, porque é um dos livros que tem... Eu já perdi as contas de tantos comentários que estão falando, que é o meu amigo Espírito Santo, que é o pastor Abe Uber. Ele escreveu e é um livro que tem abençoado. Esses dias eu estava numa certa igreja com ele e tinha Paulo Vieira, aquele coach, né? Ele e a esposa vieram agradecer o pastor Abe, porque eles falaram, esse livro mudou a nossa vida, a nossa história. É um livro maravilhoso, eu não sei quantos de vocês não leram ainda, então se você quer ir para o céu, pelo amor de Deus, não deixe de ler esse livro, né? Tem também esse livro aqui de um cara chamado Sabá Liberal, Transparência, a nobre decisão de viver sem máscaras. Esse livro é uma série de mensagens que a gente colocou aí, escreveu, sobre como lidar com os nossos segredos, os nossos pecados de estimação, aquelas coisas que nos travam, que nos impedem de decolar. Às vezes a gente está ali lutando sozinho e com vergonha que as pessoas saibam que a gente é aquilo, que a gente faz aquilo. E eu aprendi ao longo da minha vida com Deus sobre ser transparente, o segredo de conversar com a minha esposa. Meu irmão ora por mim nessa área, meu pastor, eu estou com luta nessa área, estou sendo tentado nessa área. E como isso tem me ajudado a seguir uma vida cristã vitoriosa. Então, aí estão esses livros. Eu gosto de dizer o seguinte, geralmente quando as pessoas estão vendendo alguma coisa, ela diz, olha, leva que você não vai se arrepender. Sobre esse livro eu já falo o contrário. Leva, irmão, leva que com certeza, se você ler, você vai se arrepender e Deus vai te perdoar. Amém? Glória a Deus. Você pode guardar, meu querido. Olha, não tem muito, tá? Eu trouxe pouquinhos mesmo, só porque eu queria trazer uma mala para levar o camarão no lugar dos livros, tá? Então, não tem mais vaga para os livros, então já comprei o camarão hoje, tá bom? Glória a Deus. Quem quer aprender mais sobre finanças aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu lido aqui com essa... Peço perdão aí do pessoal que está filmando, que aí você vai ter trabalho para editar depois. Mas vamos lá. Já faz alguns anos que eu entendi que existe
muitas verdades bíblicas sobre a vida de prosperidade. Eu vim de uma família de 10 filhos e eu não diria que nós passamos necessidade, porque não passamos. Na verdade, comer sempre teve fartura. Meu pai, ele era do interior e quando ele resolveu mudar para Santarém, 6 dos filhos já tinham casado, só tinha 4 solteiros. E eu era o caçula, eu sou o caçula, né, de 10. Então, meus pais mudaram para Santarém, mas nossa vida foi uma vida muito simples, né? Para vocês terem uma ideia, nós fomos ter banheiro com descarga em casa quando eu tinha 18 anos. Na época, era no fundo do quintal, né, na famosa retrete, né? E eu não me lembro quantos anos eu tinha quando meu pai conseguiu ligar. Eu lembro a alegria que foi. Eu era um garoto, talvez de 8 anos, 9 por aí, quando finalmente o meu pai conseguiu puxar energia elétrica para a nossa casa. Nós usávamos a lamparina. E eu costumo dizer assim, não tem nenhuma desonra em ser pobre. Mas eu também não vejo vantagem nenhuma. Não vejo vantagem nenhuma. Eu converti, né, com 17 para 18 anos, e desde então eu comecei a entender que o Evangelho, ele propõe uma mudança de vida em muitas, para não dizer em todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, ele vem para mudar a pessoa, corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que, quando Jesus diz assim, o Espírito do Senhor me ungiu para eu pregar o Evangelho, e ele fala de várias coisas. Ele fala de libertação do oprimido, para trazer vista aos cegos, ou seja, a pessoa era cega, quando o Evangelho chega, ela passa a ver. Ela era oprimida, quando o Evangelho chega, ela passa a ser liberta. E ele diz uma coisa muito interessante, e para proclamar libertação aos pobres. Aos pobres. O Evangelho tem uma proposta de libertar a pessoa de uma condição financeira, aquém daquilo que é o projeto de Deus. Então, eu costumo dizer, quando o Evangelho chega para o cego, ele passa a ver, para o oprimido, ele passa a ser liberto, para o pobre, ele deve passar, então, para uma outra condição, de pobreza para riqueza. E a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Eu sei que vêm as pessoas mais espirituais e falam, pastor, mas é o pobre de espírito. Pastor, mas Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos espiritualmente. Também, mas pelo amor de Deus, qual a vantagem de excluir a vida financeira disso? E não tem base bíblica para provar que Deus quer e nos planejou para uma vida limitada, escassa. Pelo contrário, nesses dias ou nessas horas, nós vamos entender um pouco mais o que eu chamo de o projeto de Deus nessa área financeira. Então, hoje eu quero deitar um alicerce para vocês, que eu estou chamando de verdades que definem nossa situação financeira. Agora, antes de eu falar, deixa eu perguntar, porque de repente eu estou falando para um público que nem precisa, mas quantos aqui realmente, se você for bem sincero, quantos aqui gostariam de ter uma vida financeira melhor? Deixa eu ver. Amém. Tem alguns que levantaram a mão, depois, por favor, quero ser seu amigo, tá? Porque você deve estar por cima da cocada preta, com certeza. Agora, deixa eu te dizer uma coisa.
para mim é um prazer falar disso, né? Porque uma vez alguém falou assim: ah, pastor, esse negócio de dinheiro, o dinheiro é do diabo, pastor. E eu falei: meu Deus, quem falou? Para onde está na Bíblia isso? Dinheiro é do diabo. Eu cheguei à conclusão, irmão, que dinheiro não é do diabo, não. Você quer ver o diabo e a gente não tem dinheiro, né? Aí que a pouco enrola o rabo. Então, nós temos uma tendência, e eu não sei quantos de vocês foram doutrinados a pensar que realmente Deus ama mais o pobre, que o rico não vai entrar no reino do céu, e que tem gente que tem até medo de enriquecer porque ele pensa que ele vai perder a salvação. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero trazer várias informações que serão alicerces, fundamentos sobre os quais nós devemos construir essa cultura e estilo de vida na área financeira. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, e é uma área que Deus tem me chamado para conhecer mais. Tanto porque eu pensei, cara, eu quero acessar tudo que Deus quer que eu acesse, eu quero experimentar tudo que Deus tem para mim aqui na terra. Existem promessas na Bíblia que é para você aqui na terra. Se você não desfrutar da promessa de Deus aqui na terra, você não vai ter chance de desfrutar lá no céu, porque nem precisa mais. Tem promessas, tem ensinos, tem princípios da Bíblia que é para a vida terrena. E tem outros que diz respeito à vida pós-morte. Então, eu estou na terra. Eu quero entender e aprender tudo que a Bíblia fala para mim no que diz respeito à vida terrena, para o momento que eu estou vivendo aqui. E eu quero desfrutar de tudo isso. Então, quantos de vocês acham que vocês estão bem financeiramente? De verdade. Pode levantar a mão, sem vergonha ou com vergonha, mas levante. Você está bem financeiramente. Muito bem. Quantos acham, pastor, eu não estou tão bem financeiramente como eu gostaria? Muito bem. Seja qual for a sua resposta, eu posso te dizer uma coisa. Para você estar ou bem ou não tão bem financeiramente, certamente existe um monte de decisões que você anda fazendo, existe um monte de crenças que você tem, existe um monte de ações que você tem, de comportamentos que estão envolvidos, que estão te entregando esse resultado que você está vivendo agora. Entendeu? Se você está bem, certamente tem um monte de ações, de comportamento, de crenças que estão cooperando para você estar bem do jeito que você está bem. Se você não está tão bem, eu quero te dizer, não é destino, não é predestinação, não é que assim, eu queria tanto melhorar, mas não posso, porque a minha sorte, meu destino. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é indiano, que na Índia, que quando o cara nasce numa casta, não tem como mudar. Fala assim, você vai morrer nessa, entendeu? Mas nós somos brasileiros, glória a Deus. Nós podemos mudar de classe social, nós podemos mudar de condição financeira. Então vamos lá. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que eu acredito que pode sim te levar do ponto A para o ponto B na sua situação financeira. Agora, eu tenho chegado à conclusão que a informação ela te ajuda, mas não completamente. A informação precisa andar de mãos dadas com a ação. Tem muita gente que tem a informação, mas não tem a ação. E aí ela continua uma pessoa com muita informação, porém sem resultados, que precisa conectar a ação à informação. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês hoje, para começar a nossa conversa, é sobre essas verdades que definem nossa situação financeira. Não há prosperidade sem libertação. Não há prosperidade sem libertação. Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, antes de falarmos de libertação para prosperar, vamos entender esse aspecto muito importante.
A libertação não se trata de aquela libertação da Universal. Ah, pastor, você está dizendo que eu estou endemoniado? Olha, eu não sei, não corei na sua cabeça, então não posso falar nada. A única coisa que eu sei é que, às vezes, tem a ver mesmo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tem situações financeiras que é um resultado direto de uma interferência maligna. Mas não é esse ponto que eu quero frisar. A libertação que eu estou falando aqui, que ela precisa acontecer para a pessoa ser liberta, é a libertação de algumas coisas que nós vamos estar mencionando neste seminário. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: por exemplo, em João, no capítulo 3, na verdade, diz assim, 3 João, capítulo 1, verso 2, diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós precisamos entender que neste versículo Deus deixou a gente saber que Ele está torcendo por você, está querendo que eu e você acessamos um nível de prosperidade. Agora, prosperidade não é um ponto onde eu chego. Cheguei lá. Prosperidade é um processo na nossa vida. Tá? Então, isso daqui é muito interessante você entender, porque a palavra prosperidade significa ir bem e continuar indo bem nas diversas áreas da nossa vida. A palavra prosperidade, ela ficou muito conectada com dinheiro. Quando a gente fala aquele cara é próspero, ele está falando que tem dinheiro. Mas a palavra prosperidade significa exatamente isso, ir bem e continuar indo bem em diversas áreas da nossa vida. Então, a prosperidade, de acordo com o texto que nós lemos, ela pode ser uma prosperidade na área da saúde, na área da alma, né? Como ele fala aqui, na área financeira. Então, mesmo que a palavra ficou vinculada a dinheiro, existe pelo menos 8 áreas na nossa vida que nós deveríamos buscar a prosperidade. E que um homem próspero é quando ele fecha um diagnóstico, é quando ele fecha uma experiência onde essas áreas na vida dele estão indo bem. São pelo menos 8 áreas que eu gosto de mencionar que nós todos deveríamos buscar a prosperidade. A primeira é espiritual, a segunda é emocional, a terceira é física, aí tem a profissional, tem a intelectual, tem a familiar, tem a social e tem a financeira. Então, são 8 áreas que nós deveríamos buscar porque senão fica uma coisa desequilibrada. Vai ficar sempre aquela sensação de, né? Eu estou muito bem com Deus. Espiritualmente eu estou próspero, estou crescendo, estou mais íntimo, estou entendendo a Bíblia. Agora eu tenho comunhão com Deus, eu aprendi a orar. Mas na área financeira, o cara está sofrendo mais do que rapadura em boca de banguela. Quer dizer, é um crente maravilhoso, que ama a Deus e que é amado por Deus, mas está liso. É um adorador que não tem dinheiro para comer uma pizza. E muitas vezes é o contrário, ele está cheio da grana, tem dinheiro até para comprar pizzaria. Mas na área familiar é um fracasso, é um caos. É briga, é confusão, está à beira do divórcio, é um filho que não respeita, é a filha grávida. Então, quando uma pessoa vai passando e ela tá, por exemplo, no aspecto
social, é uma pessoa que não fala com o irmão, não fala com o pai, está sendo ameaçado de morte. É um cara que ninguém gosta dele, está de mal com só duas pessoas, Deus e o mundo. E aí a gente pergunta, ali vai um homem próspero? Não. Porque ir bem em uma área somente não significa prosperidade. Mas a prosperidade, para vocês entenderem, é exatamente isso, é o cara ir bem. Agora, por exemplo, uma pessoa, ela hoje está numa situação que ela conseguiu comprar uma bicicleta, tá? E ela conseguiu comprar uma bicicleta porque ela economizou algum dinheiro e antes ela só andava de ônibus. Eu sei que para muitas pessoas não parece que essa pessoa é uma pessoa próspera do ponto de vista financeiro, mas a prosperidade é exatamente um progresso na área financeira. Você vai melhorando. Não é um ponto de chegada, não é uma condição específica, mas é um processo. Então, o que a gente não pode é cair naquela experiência de eu estou desse jeito há muitos anos e não saio do lugar. Quando você não sai do lugar, você então não está experimentando prosperidade financeira. Mas a própria palavra prosperidade é exatamente isso. É algo que está avançando, é algo que está indo para frente. Então vamos lá. Toda prosperidade, ela precisa de libertação. Para dizer que uma pessoa está próspera na área familiar, ela vai passar por um processo de libertação, de cura, de restauração naquela área familiar. Toda prosperidade vai querer que você experimente alguma libertação. Senão você não anda, você não avança. E se você não avança, a gente não pode dizer que você está prosperando. Então, toda prosperidade, seja em qualquer área, sempre será fruto de libertação. Por isso que eu insisto em começar o seminário falando de libertação. Porque se a gente não entender isso, olha, eu sei que muitas vezes, eu participei de muitas conferências na igreja de finanças, e a ideia era mais ou menos assim, ensinar o povo a dar oferta e dízimo, como se fosse a única forma de ser próspero, Deus abençoar. E eu tenho descoberto que esses são dois de tantos princípios bíblicos sobre prosperidade. Eu nunca tinha ouvido falar que eu precisava ser liberto para poder prosperar. E você fala, mas liberto de quê, pastor? De demônio? Nem sempre, às vezes também. Então vamos lá. Ninguém é próspero numa área que ele ainda está aprisionado. Uma pessoa, se ela for escrava em uma área, nós não podemos dizer que ela é próspera naquela área. Se ele está escravo na área familiar, nós não podemos falar que ele está próspero naquela área. Se ele está escravo na área financeira, eu não posso dizer que ele está próspero naquela área. Então, primeira ação rumo à prosperidade acontecer na vida de alguém é a libertação. Então, nós vamos trabalhar isso aqui rapidamente. Outra coisa muito importante que eu gosto de dizer, que você tem que fixar isso na sua cabeça, que não existe prosperidade sem a libertação. Então, se você sonha com a prosperidade, você já precisa pensar assim, então eu preciso identificar quais são as áreas que eu preciso de libertação. Outra coisa muito importante que eu queria falar sobre essa questão de prosperidade é mais ou menos assim. Uma pessoa só acessa a prosperidade financeira quando ela, primeiro, é livre de crenças limitadoras, tá? Quando ela é liberta da ignorância e da preguiça de buscar conhecimento, e quando ela é liberta de vícios e comportamentos empobrecedores,
e quando ela para de quebrar princípios que geram prosperidade e começa a respeitá-los. Então, pode deixar essa tela aí, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, ela só é liberta quando ela é livre de crenças limitadoras. Crenças erradas sobre dinheiro. Gente, é incrível. A maioria das pessoas não, todas as pessoas que estão numa situação financeira, digamos assim, não invejável, elas são dominadas por crenças erradas. E vocês sabem que são as crenças erradas que determinam, que afetam, que determinam o comportamento das pessoas. E crenças erradas geram comportamentos errados na área financeira, né? A segunda coisa é liberta da ignorância. Eu estou impressionado como eu era tão por fora de finanças. Eu era tão por fora. Eu era um bom crente, eu era uma boa pessoa, mas eu poderia me considerar um analfabeto quando o assunto era finanças. Analfabeto. Tem gente que pensa só porque tem um dinheiro, gasta, compra, vende, pensa que entende de dinheiro. É igual o cara que pensa que sabe de sexo porque faz sexo. Tem muita gente fazendo sexo errado. Agora, outra coisa, e aí nós vamos falar um pouco sobre isso. A pessoa precisa ser liberta de vícios e comportamento empobrecedor. E você sabia que o que determina, né, se nós vamos prosperar, vamos acessar a riqueza ou não, são comportamentos, né? A forma como você lida com o dinheiro, que nós chamamos de gestão financeira. E a outra coisa é quando ela para de quebrar princípios que geram prosperidade. É mais ou menos assim, pessoas que estão desrespeitando princípios que geram a prosperidade. É a mesma coisa que uma pessoa desrespeitar a lei da gravidade. Eu estou impressionado quantos prédios tem em João Pessoa. Muitos prédios. Eu estou no que está lá, tem 27 andares, né? É isso? Imagina uma pessoa que desrespeita a lei da gravidade e fala assim, estou nem aí para essa lei. E pula lá. Tem muita gente desrespeitando princípios universais de Deus para a vida próspera. Então, deixa eu te dizer o que eu estou afirmando. Eu estou afirmando o seguinte: as pessoas que não prosperam na área financeira, elas não prosperam porque elas têm crenças limitadoras, vícios, comportamentos errados, são ignorantes acerca de informações importantes sobre dinheiro, quebram princípios geradores de riqueza, são desorganizados e sem controle. Isso é praticamente, em suma, a razão que muitos crentes não estão bem financeiramente. Agora, o que eu aprendo? Eu aprendo que todos esses comportamentos representam áreas que precisam de libertação e ajustes. Libertação, eu preciso romper. Tem gente que está num ritmo, num estilo, numa conduta de erros financeiros, de comportamentos errados, que, irmãos, é como o vício de pornografia, como o vício de cocaína. Se ela não parar, ela vai se arrebentar mais cedo ou mais tarde. E o grande problema é que essas pessoas, elas entram na igreja, saem da igreja, a gente conversa com elas, conta piada, dá tapinha na costa, dá paz do Senhor, ora para Deus abençoar, e elas entram e saem com os mesmos comportamentos errados nessa área financeira. E olha, não existe na noite da libertação de comportamentos errados financeiros. Vem aqui, irmão, que nós vamos colocar a mão na cabeça e te libertar desse vício de comprar por impulso.
Nós vamos orar e nós vamos repreender a falta de orçamento da tua vida. Não existe isso. A gente quase tem discipulado que nem toca nisso. Uma das áreas que eu trabalho no meu discipulado é exatamente isso: finanças. Finanças. Eu quero saber, cara. Olha, até se você não quiser ajuda, você vai ter que aceitar. Especialmente quando eu vejo evidências fortes de que a pessoa não está indo bem, ou que está se enrolando. E você sabe que isso como se fosse, vai se enrolando, literalmente, vai ficando enrolado, vai ficando enrolado, vai ficando enrolado. E tem gente que fala assim: pastor, mas isso não é um problema. Não, problema. Todo mundo que está com problema financeiro tem problema em muitas outras áreas na vida. Está com problema no casamento, está com problema com Deus. Quando a pessoa está com problema financeiro, a primeira coisa que lhe corta da lista dele é Deus. Dízimo, nem pensar. A igreja, o reino de Deus é o primeiro que sofre. Os filhos sofrem, o casamento sofre. Se ele é daquele tipo que fica emprestando da sogra, a sogra sofre. E a sogra fala assim: meu Deus, nunca vou ser crente. Olha esse genro que não sai da igreja, mas em compensação é um caloteiro de carteirinha. E a gente fica pensando que tudo é normal. E o cara entra, sai da igreja e faz, até lidera, segura a placa, faz qualquer coisa e está lá enrolado. É um oprimido servindo. E nós precisamos curar a igreja disso, libertar a igreja disso. Vocês estão comigo? Amém. Eu esqueci de avisar que isso era um seminário, que eu não ia pregar, eu não ia pular, eu não ia conseguir arrancar amém de vocês, né? O máximo que eu consigo arrancar quando eu estou falando desse seminário é ai. É um suspiro, né? Ou são gritos de cotoveladas, dependendo de quem está do seu lado. Uma coisa que nós precisamos entender é que existe um caminho, um processo para a libertação. E a libertação está muito claro na Bíblia, né? Libertos pela verdade. O principal agente de libertação é a verdade. Olha o que a Bíblia diz em João 8,32. Gosto de brincar que é o versículo do Bolsonaro, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, por isso que eu falo, parabéns, porque você está aqui para ouvir esse seminário, porque a verdade liberta. Olha o que Oséias declarou, o profeta Oséias declarou, mas foi o Espírito Santo falando através dele. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da verdade. A verdade é o que liberta. E nós precisamos parar para ouvir as verdades de Deus. Nós precisamos parar de desrespeitar princípios que geram prosperidade. Nós precisamos parar de lidar de forma irresponsável com esses princípios que estão na Bíblia e que nós precisamos respeitar. Então, a libertação, ela antecede a prosperidade. Você tem que saber disso. Libertação antecede prosperidade. Você quer ser próspero, você tem que passar por um processo de libertação. Então vamos lá. Conhecer a verdade, os princípios que governam a área financeira, é o primeiro passo rumo ao enriquecimento e à prosperidade financeira. Então, conhecer essa verdade, os princípios que governam a área financeira, você vai precisar tirar tempo para conhecer isso. O que a Bíblia ensina? Como que eu vou, então, começar a praticar isso aqui? Libertação chega com o conhecimento e prática da verdade. Então, quando eu conheço a verdade e pratico a verdade
essas duas ações, o conhecer e o praticar, vai me entregar resultados poderosos na minha vida. Isso pode ser na vida de qualquer pessoa, novo convertido, velho convertido, e nós vamos ver daqui a pouco até os não convertidos. Porque os princípios da palavra de Deus funcionam para qualquer pessoa. Toda e qualquer área que queremos prosperar vai exigir inteligência e conhecimento prática naquela área. Eu tenho que acessar as informações, eu tenho que ir atrás dessas informações. Então, deixa eu falar mais alguma coisa aqui. Prosperidade, a sua prosperidade é proporcional ao seu acesso à verdade sobre finanças. Nós vamos ver mais isso no futuro. Então vamos lá. Segunda coisa. Para prosperar é preciso mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Gente, não sei quantos de vocês já leram livros do tipo Pense em Riqueza, Mentalidade dos Milionários. Tudo tem a ver com a maneira como você pensa. A maneira como você pensa. Por exemplo, você ganhou R$1.000. Você vai ter alguns pensamentos sobre esse dinheiro. Alguns pensamentos vão vir sobre esse dinheiro. Vou guardar, eu vou gastar, eu vou comprar. Vem pensamentos. E são esses pensamentos que determinam quem vai ser próspero e quem vai ser pobre. Por incrível que pareça. É mentalidade. Você sabia que a mudança de mentalidade é um pré-requisito para experimentarmos a prosperidade financeira de acordo com o padrão bíblico? Vai ser preciso mudança de mentalidade. Não existe nenhum progresso em nenhuma área a não ser que haja mudança de mentalidade. A Bíblia diz para nós não pensarmos como gentios, para nós mudarmos a nossa forma de operar, de pensar, transformar e não pensar como o mundo pensa. Em muitos lugares a Bíblia fala da importância de você realmente não andar na roda dos escarnecedores, não seguir aquela linha de raciocínio, aquele comportamento, aquela conduta, aqueles valores, aquela forma de agir. E a maioria dos crentes às vezes estão fazendo exatamente como o não crente. Por isso que o crente e o não crente, os dois estão ou ricos ou pobres. Então, o modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Então, como você pensa afeta as suas ações. O que você vai fazer com aqueles R$1.000 tem a ver com a maneira como você pensa. Amor, ganhamos R$1.000, vamos para o shopping. Isso é um jeito de pensar. E você fala assim, pastor, mas qual é o jeito de pensar correto? Nós vamos descobrir. Porque as crenças erradas, elas determinam onde você vai em qualquer área da sua vida. Então, Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você acessar, experimentar a boa e perfeita vontade de Deus na área financeira, você precisa passar pela metanoia, pela transformação da sua mente, pelo arrependimento de comportamentos errados e começar... Eu costumo dizer, você tem que deletar pensamentos errados e dar um download em outros pensamentos, outra forma de pensar. Por isso que tem pessoas que falam assim, pode alguém que tem pensamentos corretos de prosperidade até perder dinheiro,
mas é questão de tempo para ele recuperar. Se você der R$1 milhão para uma pessoa que tem pensamentos corretos sobre finanças e der R$1 milhão para uma pessoa que tem pensamentos errados, crenças erradas sobre dinheiro, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você volta nos dois e você vai ver resultados diferentes, mesmo que as pessoas startaram com o mesmo valor no bolso. E como explicar que é o mesmo valor, o mesmo dinheiro, no mesmo país, na mesma cidade, um terminou de um jeito e o outro terminou de outro? Crenças. Crenças. O primeiro passo no processo de libertação para prosperar é identificar crenças limitadoras e o que eu chamo de crenças empobrecedoras. Tem maneiras certas de crer e tem maneiras erradas de crer. Alguém uma vez falou: pastor, eu não tenho fé. Eu falei: você tem. O problema é que tem gente que tem fé errada e tem gente que tem fé certa. Todo mundo tem fé, todo mundo crê, todo mundo tem capacidade de crer. Em 2 Coríntios, Paulo orientou a gente a tomar muito cuidado e falar da importância de lutar contra esses argumentos errados. Ele fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos, sofismas, argumentos falsos, raciocínios, teorias falsas e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Claro que todos esses sinônimos aqui são palavras que eu peguei de diversas traduções para a mesma palavra: argumentos, falácias, sofismas. E aqui que eu falo, por que eu preciso ser liberto? Porque tem coisas que têm cucado na nossa vida que nós herdamos desde criança, dos nossos pais, o jeito de operar dos nossos pais, o jeito de crer dos nossos pais, o jeito de lidar com o dinheiro dos nossos pais. E a gente acredita que aquilo é o jeito certo mesmo. E quando, na verdade, é uma mentira, é um pensamento equivocado. O que é um sofisma? É uma mentira bem elaborada que parece uma verdade. E a maioria de nós temos sofisma. Paulo diz que nós devemos combater com as armas corretas, que são poderosas em Deus para destruir esses sofismas. E existe muito sofisma na área financeira. Muitos sofismas. Por exemplo, você quer saber um sofisma? Uma mentalidade errada? O cara não tem condições ainda de ter, mas ele quer ter, e ele acessa aquela experiência que ele não podia ter ainda, porque ele não tem dinheiro para ter, mas ele acessa aquela experiência se endividando, pegando dinheiro emprestado, pegando R$1.000 de um banco e pagando R$3.000 depois de um período de tempo, para poder ele acessar uma experiência, um celular, um carro, uma roupa, seja lá o que for, uma viagem, uma experiência que ele ainda não tem condições financeiras de acessar, mas ele já quer agora esse ano, e aí ele passa a então ser dominado por um sofisma. E se você for falar com qualquer economista, não precisa nem ser um pastor, qualquer economista, ele vai dizer: isso é um jeito errado de pensar sobre finanças. Não precisa nem ler a Bíblia. É um sofisma, mas quem vai dizer que é um sofisma? É um economista. O cara que estudou. Então, deixa eu te falar algumas coisas aqui que vai te despertar. Nada te põe mais longe dos planos de Deus em qualquer área da vida do que crenças erradas. Se tem uma coisa que você tem que aprender a buscar, a identificar, a reconhecer, a caçar, são crenças erradas.
Eu tenho orado, Senhor, me ajuda a compreender, identificar, descobrir qualquer coisa que é uma mentira que eu estou acreditando, não importa em qualquer área. Mas nosso assunto aqui é finanças. Por isso que Davi dizia, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, alguma conduta errada, algum pensamento errado, alguma ideia errada, alguma crença errada, e me liberta, me guia pelo caminho, pela vereda da justiça, do certo. Agora, quantos de nós paramos para pensar assim, rapaz, o que eu estou fazendo financeiramente errado? Não, ninguém está pegando. A gente pensa que a gente está fazendo o certo. Precisamos corrigir ou redefinir nosso sistema de crença sobre finanças. Isso é uma coisa que nós precisamos. Você tem um monte de crença aí na sua cabecinha sobre dinheiro, que você herdou do tio, do pai, da avó, alguém, de algum livro, de algum palestrante, de alguma coisa que você ouviu e você está crendo. Outra, um dos principais milagres que nós precisamos é o milagre da mudança de mentalidade. Porque a mudança de mentalidade te entrega resultados incríveis. O que é conversão? Praticamente isso, mudança de mentalidade, metanoia. Aí a gente vê um cara adúltero, sem vergonha, patife, que bate na mulher, aí ele converteu. O que é? Uma chave que virou, um pensamento diferente que ele acessou e ele deletou um pensamento que antes ele falava, homem é o seguinte, homem não pode ter só uma mulher, homem tem que ter várias mulheres. Era o pensamento dele, é o sofisma dele. Aí quando ele converte, ele vira uma chave e fala, não, mas Deus só fez uma Eva, então vou ser fiel para essa. O que foi que aconteceu com esse homem? Mudou a mentalidade. Quando muda a mentalidade, muda o comportamento. Financeiramente falando, o que está precisando é isso. Eu preciso ter 50 camisas. Isso é uma mentalidade. Eu preciso de 50 pares de sapato. Isso é uma crença. E aí a sua crença dirige o teu comportamento. E aí você não entende por que às vezes está na situação financeira. Então, a oração que você tem que fazer é de Davi. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim alguma crença errada. E me mostra. E aí, quando eu me deparo com a verdade, eu sou liberto. Por quê? Porque você é o que você acredita. Você é o que você acredita. E o nosso sistema de crença é o que define nossos resultados e as nossas experiências. Aquilo que você acredita te define, isso é muito importante. E aquilo que você acredita torna-se realidade. Eu costumo dizer uma coisa, você está exatamente onde o teu sistema de crença te trouxe. Nessa área financeira, você está exatamente, eu hoje estou exatamente na minha área financeira, na minha vida financeira, na minha condição, na minha realidade financeira. Eu estou exatamente onde as minhas crenças, meu sistema de crença me trouxe. Aí, você está gostando onde o teu sistema de crença te levou? Você está gostando onde o teu sistema de crença te trouxe? Beleza, continua com ele. Não está, então tem que fazer assim, pelo amor de Deus, tem que ver onde que esse meu sistema de... Quais são meus sistemas de crença e eu vou realmente... Por exemplo, gastar tudo que eu ganho. Se eu perguntar para 100 pessoas, 100 brasileiros, quanto você reserva do seu salário, da sua renda mensal, quanto você reserva para aplicar? De 100, talvez 2 pessoas. Isso é uma estatística. E por que só 2 que fazem isso? Porque elas têm elas têm um sistema de crença diferente das 98.
E por que as 98 não fazem? Porque elas têm um sistema de crença que não dá, não pode, não vale a pena, tem que gastar tudo mesmo. Nada mais é do que isso, crença. E às vezes os 2 são crentes e os 98 também. E é claro que os 2 vão experimentar um resultado na área financeira que os 98. Simples assim. Mas os 2 não são filhos de Deus, sim. Mas é que nem filho da gente. A gente tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 2 resolveram estudar e 3 não. 1 vai estar formado, 2 vai estar formado e 3 não. Crenças. Não importa, o resultado vai chegar. Quantas pessoas com potencial extraordinário, mas por acreditar em sofismas, ficaram aquém do que poderiam realizar? E só para terminar, a irmã me leva lá para aquele slide que está escrito aí, ou o irmão, né? O que é um sistema de crença? Só para te mostrar o que é um sistema de crença, para você avançar, e nós vamos seguir aqui, senão eu vou ficar só aqui, que eu gosto muito desse ponto. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, e o sistema de crença é uma coisa assim que foi muito libertador para mim. O sistema de crença é o conjunto de convicções, opiniões, pensamentos, crenças e crendices, superstições, imaginações e achismos que temos acerca da vida, de nós mesmos, de Deus e dos outros. É isso aqui. Então, e a área financeira, a área sexual, todas as áreas estão aqui. Todos nós temos aqui um sistema de crenças sobre qualquer área da vida. Política, finanças. Então, se eu fosse falar só de finanças, eu ia definir, é o conjunto de convicções, opiniões, pensamentos, crenças, crendices, superstições, imaginações e achismo que temos acerca de finanças. É isso. Eu tenho aqui, só agora, eu já computei 28 crenças erradas sobre dinheiro. Ouvindo pessoas, estudando pessoas, conversando com pessoas. 28. Eu não vou falar, geralmente quando eu dou esse seminário eu acabo trabalhando algumas delas, mas eu não vou aqui por causa do nosso tempo. Mas já existe pelo menos catalogado aqui 28 crenças erradas sobre dinheiro, pelo menos na minha pesquisa. Terceira verdade que define nossa situação financeira é entender que prosperidade financeira não é sorte. Prosperidade financeira não é sorte. Tem gente que fala, pastor, fulano nasceu com sorte, né? Tem gente que pensa assim, pastor, fulano nasceu com a estrela na testa. E eu, pastor, só com a testa. Só com a testa. E a gente tem essas crenças, né? Que prosperidade financeira tem a ver. Prosperidade financeira não é fruto do acaso. Toda vez que você vê uma pessoa próspera, crescendo na área financeira, você já pode ter certeza disso. Não é fruto do acaso. Muitos tentam colocar a culpa em Deus quando eles têm problemas financeiros. Olha o que eu já vi de gente achando que é Deus, que Deus não abençoa. Eu já vi pessoas, pastor, olha, não sei o que está acontecendo comigo, as coisas não dão certo, e eu não sei o que eu fiz para Deus me castigar. Sempre a culpa é de Deus. E Deus falou, não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Né? Eu costumo dizer assim, não foi Deus que pegou seu cartão de crédito e passou naquela maquininha. Não foi Deus que digitou sua senha lá de 6 números. Foi você. E agora vocês querem colocar a culpa em Deus, né? Então, prosperidade não é sorte. Eu gosto desse Provérbios 19:3 que diz assim: o homem tolo
estraga a sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Cara, eu falei, rapaz, mas que coisa interessante. O homem tolo estraga a própria vida, faz um monte de decisões erradas, vai passando o cartão e depois põe a culpa em Deus. Depois quer culpar Deus. Resultados relevantes em qualquer área da vida não é sorte, é uma questão de escolhas, questão de decisões, é questão de ações, né? Nenhum sucesso é obra do acaso, nenhum sucesso. Você encontra uma pessoa que tem uma família abençoada, você pode ter certeza, aquele cara fez coisas que aquele que não tem a família abençoada não fez. Nós cobiçamos o sucesso, mas não queremos o processo. Muitas pessoas querem o sucesso, mas todo sucesso requer um processo. E qualquer pessoa que pagar o preço do processo, acessa o mesmo sucesso. Só que muitas vezes nós não queremos. Aí a gente chama de sorte. Eu costumo dizer essa frase aqui, não sei de quem eu ouvi, mas agora é minha. A sorte é para os medíocres, o sucesso é para aqueles que não dependem dela. Ou seja, os medíocres que falam, é sorte. Mas o sucesso é para aqueles que não dependem dela. Os caras vão lá e falam assim, olha, meu irmão, com sorte ou sem sorte, eu vou fazer meu dever de casa e eu vou obter esse resultado. Porque quem faz o processo alcança o sucesso. Então, nessa área, nós precisamos desaprender o errado e aprender o certo. Isso aqui é muito importante, tá? Então, vamos lá. A falta de dinheiro não é o problema, é só um sintoma. Isso é outra coisa que eu queria que vocês entendessem. Eu tenho descoberto que a falta de dinheiro na vida de uma pessoa não é o problema. É apenas um sintoma. Então, falta de dinheiro é que nem febre. Nós temos a tendência de achar que febre é doença. Mas quem é médico e quem é da área sabe que febre não é doença. Febre é apenas um sintoma. Está indicando que tem um problema no corpo. A falta de dinheiro não é o problema, é apenas um sintoma dizendo que tem uma doença. Quando se resolve o problema, cura a doença, a febre desaparece. Tem alguém com febre aqui agora? Não, porque a gente está bem. A febre só aparece quando tem a doença. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós falamos que a falta de dinheiro é um grande problema, mas na verdade, e aí é que está, as pessoas tentam atacar, né? E eu sei que tem remédio para a febre. Mas a gente não deveria atacar a febre, a gente deveria atacar a doença que está fazendo o corpo reagir com aquela temperatura. Então, a falta de dinheiro é apenas o efeito. Mas aonde está a causa? Onde que está a causa? A falta de dinheiro é apenas o fruto. Mas aonde que está a árvore que está gerando esses frutos? Nós precisamos lembrar disso. Muitos não estão conseguindo prosperar porque estão atacando o sintoma e não a causa. Os frutos e não a árvore. Então, você tem que ficar com isso aqui. Se você chegar à conclusão que eu estou com um problema financeiro, você tem que pensar assim, cara, isso é a febre. Eu preciso descobrir o que está causando essa febre. Eu preciso descobrir o que está causando essa falta de dinheiro aqui na minha vida. E aí nós vamos identificar aqui alguns, prováveis causas. Outra coisa, prosperidade
é um caminho que se constrói praticando princípios. Prosperidade é algo muito interessante. Ela é como um edifício. Ela precisa ter fundamentos. Ela precisa ser trabalhado com a mentalidade de construção. A prosperidade é um caminho que se constrói. Cada tijolinho é um princípio que você coloca. Tem gente que pensa que as únicas duas coisas que vai gerar prosperidade, tem crente que pensa que é só ele dar uma oferta. Se eu der uma oferta, a Bíblia diz que eu vou prosperar. Se eu der meu dízimo, eu vou prosperar. E teve uma época que eu acreditava nisso, até que eu conheci dizimistas fiéis numa situação financeira terrível. E aí volto para aquela história do provérbio. É que o cara fazia tudo errado com os 90%. E a culpa era de Deus, porque fala, Deus, eu dei meus 10%, agora te vira, mesmo que eu faça um monte de burrada com os 90%, é tua responsabilidade me prosperar. E tem um monte de princípios que precisa ser aplicado. Prosperidade não é um pacote que Deus joga no quintal da gente. Prosperidade é uma construção que a gente vai fazendo dia por dia. Então, esse é um princípio muito importante que nós vamos trabalhar um pouco mais na frente. Sexta coisa, as nossas decisões financeiras determinam os nossos resultados financeiros. Nós temos a tendência de achar, nós crentes, temos, o povo lá fora nem tanto, mas as pessoas da igreja, elas têm uma tendência de achar assim, a prosperidade delas é uma coisa mística, é algo assim, um agir do sobrenatural de Deus, é os céus conspirando para você ficar rico, sabe? E eles começam a pensar assim que todo esse progresso, todo esse crescimento, essa prosperidade que vai vir, é algo assim, que vem do além. É pela fé. A sua fé vai trazer. E é uma fé, tipo assim, uma fé não sei em quê. Quando, na verdade, são nossas decisões financeiras que determinam os nossos resultados financeiros. Toda decisão que você faz na área financeira, ela te entrega um resultado. Toda decisão. Eu costumo falar o seguinte, o dinheiro que você gasta é o dinheiro que você gastou. Esse dinheiro você nunca mais vai ver. Você nunca mais vai ver. O dinheiro que você investir é o dinheiro que vai te enriquecer. São duas decisões. Ou eu gasto ou eu invisto. São decisões. Cada decisão vai te entregar um resultado. Isso é muito fato. Nós vamos falar sobre investimento aqui, na cultura do investimento. Olha o que Timóteo recebeu uma carta de Paulo. Ele disse assim, medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. E eu fiquei impressionado, porque a Bíblia está dizendo que Deus quer que a gente tenha um progresso que chama a atenção das pessoas. O nosso progresso tem que ser um progresso tão assim extraordinário que vai ser visto por todos. Agora, é muito interessante que Paulo diz para Timóteo assim, medita nessas coisas e dedique-se a elas. E eu fui para lá, para o texto, e o texto está mandando Timóteo fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. É um monte de coisas que vão colaborar para que ele tenha esse sucesso. Um sucesso que vai chamar a atenção.
Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, Timóteo, se você tomar essa decisão, com essa decisão, com essa decisão, com essa decisão, o resultado vai ser o seu sucesso. Então, ninguém prospera apenas porque deseja prosperar. Ninguém prospera apenas porque fala, eu estou desejando tanto prosperar. Desejos não geram resultados, a não ser que sejam acompanhados de ações. Provérbio diz, o preguiçoso morre desejando. Pensa num cara bom para desejar. É o preguiçoso. Ele morre desejando, mas não consegue nada. Por quê? Porque a prosperidade é resultado de ações. Nossa situação financeira é fruto das nossas decisões financeiras. O Gustavo Cerbasi, que é um cara que eu gosto muito de ouvir, de seguir, de ler, de estudar, ele diz isso. Enriquecer é uma questão de decisão, de escolhas, né? Então, as nossas mais simples ações são mais poderosas que os nossos mais fortes desejos. Eu conheço pessoas que focam nas ações e os outros que focam no desejo. E eles desejam, e desejam, e desejam, e falam para Deus os seus desejos, e oram para Deus os seus desejos. E eu não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que se você só ficar orando e falando para Deus o que você sonha, fala, Deus, tu sabe que eu tenho vontade de ter uma caminhonete Hilux, Senhor, tu sabe que esse é o desejo do meu coração. Quero tanto uma 4x4. Para me andar nessas praias, Senhor. Oh, Deus, eu trago para Ti o meu desejo. Você pode completar 100 anos orando essa oração. Não é assim? Nós espiritualizamos tudo. Se você não fizer nada, não fizer uma reserva, tá? Fazer um consórcio, seja lá o que for. E eu costumo dizer, são várias pizzas que você tem que deixar de comer para poder trocar por uma Hilux. Vocês estão entendendo? Outra coisa muito importante, os nossos mais fortes desejos sem ações correspondentes nos levam a lugar nenhum. Sétima coisa, prosperidade financeira é resultado de conhecimento financeiro. Gente, eu estou convencido que aqueles que estudam finanças, mais cedo ou mais tarde, prosperam e muito. Eu lamento que no Brasil existe um analfabetismo nessa área. Eu não entendo até hoje porque finanças não faz parte do currículo das nossas escolas. Por que o MEC não inclui isso? Por quê? Por que nos Estados Unidos faz parte? Por que um moleque com 18, 9 anos nos Estados Unidos já está muitas vezes acessando o seu 1 milhão? Já sabe como fazer gestão, já sabe como comprar uma ação na Bolsa de Valores. E hoje tem garoto de 30 anos que fala, ação? O que é ação? Ação? Bolsa de Valores? O que é Bolsa de Valores? Eu conheço a Bolsa Família. A Bolsa Família. Ignorância. O governo não vai te dar isso. Nossos pais... Você sabe quantas vezes meu pai sentou comigo para falar de finanças? Nenhuma. Porque, coitado, ele também, o pai dele não fez isso com ele. Ele não tinha informação para me dar. O governo não vai gastar dinheiro para te educar financeiramente. Só tem uma pessoa que é responsável por isso, você. Então, qual foi o último livro que você leu sobre finanças? Qual foi o último curso que você fez? Você fala, não, esse aqui é o primeiro, pastor, parabéns. Quem é que você segue no YouTube que te ensina sobre finanças? Quem é?
Você é tão próspero, você será tão próspero quanto você sabe sobre finanças e aplica isso. Isso é fato. Existem leis, regras, princípios e inteligência financeira que precisamos conhecer e seguir para a gente acessar essa saúde financeira. Todas as áreas na vida têm isso. Pessoas que se dedicam a estudar sobre saúde, o que faz mal, o que faz bem, o que ajuda no coração, o que estraga o rim, o que não estraga, o que eu como, o que eu não como, tem saúde melhor do que aqueles que não estão nem aí. Pode trazer e vai comendo. Não, mas isso mata. Mas todo mundo vai morrer mesmo. As pessoas que se preocupam em estudar um pouquinho têm uma saúde melhor. Por exemplo, já faz muito tempo que eu entendi, depois de ouvir 1, 2, 3, 4, que refrigerante faz mal. Tomar refrigerante do jeito que eu tomava era falta de conhecimento, pura ignorância. Mas à medida que você vai estudando, financeiramente também. Foi estudando finanças que eu descobri que deixar dinheiro na poupança não é inteligente. Só para não falar que é burrice. Deixar dinheiro, fazer como eu fazia. Passei a vida fazendo capitalização. E eu achava que era por causa de... Depois que eu descobri que tinha um jeito de fazer aquele mesmo dinheiro render mais, quando eu estudei, eu descobri que é muito mais inteligente. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A escassez de informação, a ignorância é uma das principais causas de responsabilidade para tanta escassez financeira na vida de muita gente. A nossa escassez financeira é proporcional à escassez de conhecimento. E a nossa abundância financeira é proporcional à abundância de conhecimento. É incrível como quando você começa a estudar, é igual família. Uma família muitas vezes está desajustada, o cara começa a ler mais sobre vida a dois, sobre criação de filhos, sobre o mundo da mulher, o mundo do homem. Ele vai aprendendo e aí a família vai melhorando. Porque o conhecimento, a verdade, liberta, como nós aprendemos hoje. O dinheiro não aceita negligência com informações poderosas. O dinheiro não gosta de pessoas que não têm conhecimento sobre ele. Ele vai embora. O dinheiro gosta de pessoas que gostam de estudar sobre ele. É incrível. Por isso que as pessoas que estudaram têm mais dele do que nós que não estudamos. Olha o que Provérbio diz. Esse versículo, quando eu li esse versículo, eu fiquei em crise. Provérbio 24 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. O que Deus está dizendo na sua palavra? Meu amigo, você quer ter uma casa edificada? Você precisa ter sabedoria, você precisa ter inteligência. Você quer ter uma casa cheia, abundante, as câmaras cheias de toda sorte de bens. E toda sorte de bem, meu irmão, você pode colocar aí carro, sofá, telefone, sapato e apartamento, toda sorte de bens. Como é que a gente consegue isso? Pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Fala, pastor, está explicado porque eu não tenho toda a sorte de bem.
não quer parar para estudar, eu tenho preguiça de ler. Tenho preguiça de ler. Esses dias eu estava lendo um livro, é meio chato, sobre aplicação, e tem muita coisa que eu fico tentando. Eu já fui tentar falar, rapaz, eu vou parar porque eu não tenho mais idade para isso. Mas eu lembro desse versículo. A minha casa vai ficar cheia pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu estudo, mais eu vou aprender. Então, quantos livros você já leu sobre finanças? Quantas imersões, né? Eu aprendi uma frase que diz assim: você nunca vai ser bom naquilo que você não entende. Você nunca vai ser bom naquilo que você não entende. Se você não parar para estudar uma determinada área, pergunta que eu queria te fazer é: quantos de vocês teriam coragem de voar comigo em um avião, eu pilotando? Mesmo que você gosta de mim, mesmo que você ache um cara legal, por quê, cara? Eu não tenho informação nenhuma nessa área. Eu até doido, pastor. Vá só você. Você nunca vai ser bom naquilo que você não entende. Às vezes nós desejamos que os outros têm, mas não queremos aprender o que eles aprenderam para obter aquele resultado. Eu estudo sobre alguns caras que prosperaram e que entraram nesse universo e se tornaram milionários. E eu fico pensando, rapaz, esses caras tiveram que estudar muito para saber isso. E é uma informação que está acessível para você. E a maioria, olha, eu vou te dizer uma coisa, a coisa bacana da era, do momento que a gente está vivendo, que tem muita informação de graça. Hoje, graças a Deus pela internet, que tem muita gente ensinando, mesmo que o governo não está, mas tem muita gente. E muitos desses caras, eles criam um canal, um Instagram, porque eles querem vender curso. Eles querem que você faça o curso deles sobre como fazer aplicação, como fazer gestão e tal, e etc e tal. E eu já fiz vários desses cursos, né? Eu fiz questão de fazer uma pós-graduação nessa área de controladoria e finanças. Foi muito bom. Fiquei 1 ano estudando. Eu já fiz vários cursos com alguns caras aí que eu admiro e respeito. Mas tem muita coisa de graça. Eu gosto de dar essa ilustração porque ela é muito real. No YouTube você encontra muitas degustações. Lá perto de casa, ali em São Paulo, acho que aqui deve ter essa cultura também, tem essas hortifrutis que eles colocam lá, né, frutas para vender, e eles colocam umas bandejinhas com uns palitinhos para você degustar. Aí tem um mamãozinho cortado, tem um abacaxizinho cortado, tem o abacate, um monte de fruta para você provar e comprar. Muitas vezes eu vou lá, tá? E eu mamão, a manga, tá tudo de graça. Se tem câmera se filmando, eu não estou muito preocupado, é de graça. E eu, às vezes, saio de lá com uma banana, com um abacaxi, ou não. Uma coisa eu sei, eu saio com o bucho cheio. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita coisa de graça na internet. Ah, mas o cara quer vender o curso. Só degusta. Uma vez eu assisti 4 aulas de graça. O cara falou assim, 4 aulas de graça. Aí no final ele falou, agora eu vou comprar o meu curso. Eu já levei as 4 aulas de graça dele. Aprendi um monte de coisa. Naquele dia eu não estava a fim de pegar o curso dele. Mas se você tem interesse, você cresce. Amém? Amém. Outra coisa importante. Isso aqui é muito forte. Ser cristão não é o que determina o nosso nível de prosperidade financeira. Gente, tem muitas pessoas que acreditam nessa mentira. Mas riqueza ou pobreza
como nós já falamos, é resultado de escolhas e decisões na área financeira. Fazer decisões acertadas na área financeira. Ter uma família bem-sucedida, filhos bem-sucedidos, é decisões que a gente faz nessa área de família. Não é o fato de você ser cristão, ser evangélico, congregar numa igreja, que automaticamente você vai ser uma pessoa próspera. Muitas pessoas já chegaram, pastor, por que algumas pessoas que nem levam Deus a sério estão mais ricas do que eu? Nós precisamos entender uma coisa. Onde que a Bíblia diz que se você converter, você vai ficar rico? Nenhum lugar. A conversão, Deus dá uma promessa para a eternidade. Se você for cristão, você pode ter direito a uma coisa, você vai morar no céu. Tem promessas na palavra de Deus que é para a terra e tem promessas que é para o céu. Você pode ser um crente, e eu conheço crente, homem de Deus, santo, de oração, ora em línguas, vai para as vigílias, mas na área financeira está sofrendo mais do que rapadura em boca de banguela. É de Deus? É de Deus. Lê a Bíblia? Lê a Bíblia. Vai na igreja? Vai na igreja. Quando morrer, vai para o céu? Quando morrer, vai para o céu. Mas na área financeira, ele está. Por quê? Porque ser cristão não é o que determina o nível de prosperidade financeira. Por isso que nós temos pessoas que são evangélicas, que não têm o tanto que pessoas que não são têm. Porque não tem nada a ver. É por isso que a gente vê na própria Bíblia exemplo de homens de Deus. Abraão, Isaque, que a Bíblia diz que eles eram riquíssimos. Homens cheios do dinheiro. E a gente vê outros exemplos do Lázaro. Para onde o Lázaro foi quando ele morreu? Para o céu, para o seio do Abraão. Mas dependia das migalhas do rico. Era um crente o Lázaro, irmão. Ou você não sabia? Ele frequentava a igreja do avivamento dos últimos anos. Ele frequentava alguma igreja para ele ir para o céu, ele era crente. Então, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas pensam que Deus, só porque ele é filho de Deus, que automaticamente ele vai prosperar financeiramente. Mas se ele for um filho de Deus que fica fazendo decisões erradas na área financeira, não tem como. Descobri isso lendo a Bíblia. Descobri isso lendo a Bíblia. Riqueza ou pobreza não tem nada a ver com ser ou não de Deus. É por isso que a gente vê pessoas que são de Deus muito ricas, pessoas que são de Deus muito pobres, pessoas que não são de Deus muito ricas e pessoas que não são de Deus muito pobres. A gente tem os 4 grupos de pessoas. Então isso é muito importante entender. A prosperidade financeira não é algo que uma pessoa vai experimentar apenas porque ela se considera de Deus, ela ora, ela jejua, ela frequenta a igreja, ela serve em algum ministério, ela faz alguma coisa na igreja. Não é por causa disso. Por isso que a gente encontra pessoas espirituais que amam a Deus, mas que estão numa situação financeira difícil, que depende da cesta básica da igreja. Então não é porque a pessoa lê a Bíblia e congrega que é uma garantia que ela vai ser uma pessoa próspera. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito importante. Eu bato nisso porque é incrível a quantidade de crentes que realmente pensavam que agora, só porque eles batizaram e fizeram a classe da nova criatura, agora eles ganharam um certificado para a prosperidade, e aí eles ficam com raiva quando isso não acontece. Eu já vi pessoas falar, vou parar de dar dízimo porque não funcionou.
Não funcionou. Então é impressionante como muitos crentes, incluindo líderes, vivem aquém da vontade de Deus nessa área financeira, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo o direito de passar a eternidade. Então, prosperidade financeira não é algo que a pessoa vai experimentar apenas porque ela se considera de Deus. Outra coisa, favor de Deus, mais conhecimento, mais ações inteligentes, igual prosperidade financeira. Eu chamo isso de a fórmula da prosperidade. Favor de Deus, mais conhecimento, mais ações inteligentes, igual prosperidade financeira. Favor de Deus. Tem alguma vantagem você ser crente nessa questão de ser próspero? Claro, porque se você é uma pessoa que está obedecendo os princípios da palavra de Deus, toda obediência em relação a um mandamento bíblico, ela ativa o favor de Deus na sua vida. Toda desobediência, ela ativa uma resistência do céu. Você sofre as consequências. Mas toda obediência, ela atrai o favor de Deus. Quanto mais obediente você é, mais você atrai esse favor de Deus. Por isso que a Bíblia diz, é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. Ele nos dará força, esse favor, essa vida, essa graça, essa ousadia. Isso é algo que Deus contribui muito. Somando ao conhecimento, você é um cara que estuda, você é um cara que lê, que vai e degusta, você corre atrás das informações, você aprende sobre bolsa de valores, você aprende sobre como fazer a gestão financeira, você aprende como fazer uma planilha, você determina que você não vai gastar tudo do que você ganha. E aí você vai o quê? Somar com essas ações inteligentes, o conhecimento mais ações inteligentes igual prosperidade. E você pode tributar toda a glória para Deus. Amém. É igual aquele irmão que fala assim, rapaz, glória a Deus, estava com uma dor de cabeça muito grande ainda, mas eu tomei uma dipirona. Glória a Deus. Deus ajudou, e a dipirona também. Nós temos a tendência de achar que não, que Deus vai fazer sozinho. Toda a prosperidade financeira na vida de uma pessoa que teme a Deus sempre será fruto dessa fórmula. Nós temos que lembrar disso, né? Então, todo sucesso na vida sempre será fruto dessa somatória. Eu faço a minha parte e Deus me ajuda. Eu sei que muita gente fala, né, pastor? Tem um versículo, inclusive, que a Bíblia diz, né, que trabalha que eu te ajudarei. Não está na Bíblia, mas bem que poderia estar lá. Porque é isso mesmo, Deus realmente abençoa. A Bíblia diz que Deus abençoa o homem trabalhador. Ação natural com sobrenatural. Tem coisas na nossa vida que é uma graça, é um favor, mas o que starta isso é a minha disposição de me alinhar com aquele princípio da palavra de Deus. Do agir do homem com a presença, a parceria com o agir de Deus. Então, o sucesso bíblico é fruto dessa parceria do homem com Deus. Eu gosto muito de pegar esse exemplo. Malaquias capítulo 3 deixa bem claro o que a Bíblia diz para o homem. O homem diz assim, trazei-me o dízimo. Eu, homem, Sabá, eu tomo a decisão, né? Eu já coloquei no meu sistema de crenças, eu creio que o dízimo é um ativador de prosperidade. Tá? Tem várias razões por que eu devo dar o dízimo. Porque eu honro a Deus, etc. Quero adorar, quero obedecer. Mas eu aprendi, nós estamos olhando aqui para uma perspectiva bem humana. Eu aprendi que é uma chave, uma crença, faz parte do meu sistema de crença, que devolver para Deus 10%
é uma chave de prosperidade, é um princípio de prosperidade. Então, eu faço a minha parte, tá? Eu obedeço, eu cumpro o meu papel, faço o meu dever de casa. Isso é o sabá vindo e trazendo o dízimo. E aí, o favor de Deus é que ele então abre a janela do céu e abençoa. Você vê o conhecimento, o favor de Deus e as minhas ações inteligentes. As minhas ações inteligentes são muito importantes. Eu acessei o conhecimento que dar o dízimo é importante. Eu ajo de acordo com essa informação, que são ações inteligentes. E isso atrai o favor de Deus na minha vida. É muito simples. É muito simples. Então vamos lá. Tem um versículo que eu acho muito interessante, que é 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esse versículo é o versículo que mais traz luz e entendimento sobre essa parceria da graça de Deus com o agir do homem. O sobrenatural com o natural. A parte de Deus com a parte de Paulo. Olha o que ele disse aqui. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo diz assim, o favor de Deus, a ajuda de Deus, a força que Deus me deu, eu sou o que sou. Eu tenho conquistado tudo isso por causa da graça de Deus. Mas olha o que ele diz aqui. Mas essa graça que ele me deu não se tornou vã. Por quê? Porque eu fiz a minha parte. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça do Senhor. Olha que coisa impressionante. Deus pode até te dar favor, Deus pode até querer te ajudar, Deus pode até liberar sobre você, mas se você não faz a sua parte, você não trabalhou muito, você não fez a sua parte, o que aconteceu com aquela graça, com aquele favor de Deus? Se tornou em vão, foi desperdiçado. E Paulo disse assim, eu não desperdicei a graça. Ele entrou com a graça e eu entrei com o esforço, com o trabalho, com o meu empenho, com as minhas decisões acertadas. E aí o que aconteceu? Resultado maravilhoso. Eu gosto de dizer o seguinte, não adianta se matar de se esforçar achando que tudo depende de você, nem ser irresponsável achando que é Deus, na sua graça, que vai fazer tudo na nossa vida. É uma parceria. Deus vai nos dar o favor, mas eu tenho que fazer minha parte. Deus vai me ajudar, Deus vai fazer prosperar. Mas eu costumo dizer assim, como é que Deus vai multiplicar minhas finanças se eu como tudo? Tem um versículo que eu não tenho tempo para falar com vocês, mas eu amo, é aquele de Salmo, que diz assim, o Senhor dá aos seus enquanto ele dorme. E aí esse é o versículo predileto do preguiçoso. Eu gosto de dizer o seguinte, é verdade, você sabia que Deus dá aos seus enquanto eles dormem? Desde que ele tenha aplicação na bolsa. Se tiver, ele pode dormir. É a famosa renda passiva. Seu dinheiro está lá trabalhando enquanto você está dormindo. Deus dá os seus enquanto ele dorme. Então vamos lá. Eu já vou terminar, tá? Porque me disseram que é para mim até 8 aqui. Estou brincando, né? Vai dar um time... Tá. É porque o grupo é o mesmo, a gente vai lá e depois volta. Vamos lá. Deus, é tanta coisa, eu tenho que ficar escolhendo o que eu digo para vocês. Mas vamos lá.
Tem mais um ponto aqui que eu acho que é muito importante nós entendermos, que faz parte dessa verdade que me liberta, que faz parte de um sistema de crença errada. Isso aqui me ajudou demais. É entender que Deus quer que você prospere. Eu já encontrei crentes que então, acreditam que a riqueza não é o que Deus tem para eles. Acham até que é perigoso. Tem um monte de crença errada. Mas você sabe, Deus quer. Agora, o fato que Deus quer não significa que vai acontecer. Tem muita coisa que Deus quer que não aconteceu. Quer que eu te diga? Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu te pergunto, tem alguém no inferno hoje? Mas por que tem gente no inferno se Deus não quer que ninguém se perca? Porque, apesar de Deus querer que todos sejam salvos, tem muitos homens que estão rejeitando a salvação. Por que Deus deixa claro que Ele quer? Ele diz naquele texto que eu li, faço votos, eu estou torcendo, eu estou querendo, eu almejo que você seja próspero. Porque apesar de Deus falar que Ele quer que a gente prospere, porque muitos não são prósperos? A vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante, financeiramente saudável. Você não deve ter nenhuma barreira com isso. Você não deve ter dificuldade com isso. Tem gente que fala, ai meu Deus, mas precisava assim ser tão bom esse carpete. Precisa ter um som tão bom. Será que a gente não está gastando? Igual o Judas. Mas que desperdício. Meu irmão, deixa eu te dizer, tem uma época da minha vida para cá que eu nunca mais me importei com extravagância. Nunca mais. Deus quer me dar? Pá. Nunca mais. Tem que falar, não, irmão. Não. É demais. Não precisa. E a gente fica assim, não, mas vamos ter uma salinha mais ou menos para as crianças. Não, vou ficar com esse fusquinha aqui mesmo. Não, Senhor, olha, se for só um piso com vermelhão, nem sei se ainda tem aquele negócio. Vermelhão, tá bom. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é um Deus extravagante. Amém. Deus é um Deus que manda com abundância. Deus é um Deus que quer que você prospere. Cara, eu tenho 3 filhos e eu que sou mau, a Bíblia diz, vós que sois maus. A gente quer que nossos filhos andem por cima da cocada preta. A gente quer que nossos filhos prosperem. A gente quer que nossos filhos tenham do bom e do melhor. Eu que sou mau. Que dirá Deus, o que Ele quer para você é grandes coisas. E Ele diz, olha, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que vocês podem pedir ou pensar. O que Deus está dizendo é que você pode exagerar no seu pensamento, você pode exagerar na sua oração, que isso não é problema para Ele. Ele só quer saber se você está pronto para cumprir os princípios para isso acontecer na sua vida, na sua história. Amém, queridos? Então nós vamos deixar as outras coisas para a próxima sessão, e aí nós vamos tomar um refrigerante. Amém? Estou de brincadeira. Obrigado pela atenção de vocês. Como eu te disse, é um outro formato, é uma aula. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? E amanhã vai ter um período de perguntas e respostas, tá? Então vai anotando aí,
Pastor, enquanto você falou isso, eu pensei aqui, mas isso aqui, pastor, mas não está contradizendo com isso. Pastor, e nessa área aqui, como que... Vai anotando aí que amanhã a gente vai tirar muitas dúvidas sobre isso. E se Deus quiser, nós vamos entrar daqui a pouco em outro aspecto sobre... Quero falar com vocês sobre alguns comportamentos que empobrecem e alguns comportamentos que enriquecem, tá? Vai ser muito bom. Deus abençoe, muito obrigado.